Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glacielma Borges e estou de volta para trabalhar com a disciplina de Língua Portuguesa 1, que é o nosso estudo da análise linguística da língua portuguesa, certo? Nós, durante a semana passada, começamos a trabalhar com os conceitos de sujeito e de predicado, né? Sujeito é aquele termo a qual o verbo se refere, né? O verbo faz alguma referência em relação a ele, e o predicado é a declaração, né? O que eu falo a respeito desse sujeito, ok? Então, nesse sentido, hoje nós iremos trabalhar com os tipos de predicado, certo? Nós sabemos que dentro da oração nós temos o predicado, né? Que é a declaração a respeito do sujeito, só que dentro desse predicado nós temos classificações, certo? Nós temos 3 classificações que são as seguintes. Nós temos o predicado verbal, o nominal e o verbo nominal. Temos esses 3 tipos de predicado. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar com um desses tipos de predicado para vocês trabalharem com calma, exercitarem e poderem compreender de fato o que é o predicado verbal, tá bom? Então vamos lá. Predicado verbal, análise linguística, explicação, né? Hoje nós iremos dar uma explicação acerca desse tema, e a habilidade que iremos trabalhar é reconhecer em textos o verbo como núcleo das orações, certo? Quando eu trago uma oração dividida entre sujeito e predicado, eu tenho como núcleo do predicado o verbo, certo? No caso dos predicados verbais. Quando o predicado é verbal, o núcleo do predicado é um verbo. E aí nós vamos entender a partir de agora como que eu posso identificar o verbo como núcleo da oração, certo? Conteúdo predicado verbal. Bem, as orações estão divididas principalmente em sujeito e predicado, né? O que nós já estudamos. O predicado indica o que acontece ao sujeito e é obrigatoriamente composto por um verbo ou locução verbal, certo? Então, o verbo ele é a essência do predicado. Nesse caso, o verbo atua como núcleo do predicado, certo? O núcleo do sujeito é aquela palavra principal e o núcleo do predicado é o verbo. Conforme as características desse núcleo, o predicado pode ser classificado em predicado verbal, que é o que nós iremos trabalhar hoje na aula, predicado nominal, que o núcleo é um predicativo do sujeito, nós iremos ver também com muita calma, e o predicado verbo nominal, que é quando surge um verbo significativo e em seguida um predicativo do sujeito. Também iremos ver com muita calma. Então, vamos lá. O que é predicado verbal, certo? Nós já vimos que o núcleo do predicado é o verbo. Por que núcleo? Porque a palavra principal é a palavra em que todas as outras palavras estão envolvidas nela, né? São dependentes dessa palavra. O predicado, ele é classificado em predicado verbal quando possui um verbo significativo. Muita atenção em relação ao verbo significativo, que ao identificá-lo vai ficar bem mais simples de classificar o predicado em verbal. Nesse caso, o verbo significativo é o núcleo, ou seja, quando possui como núcleo um verbo que indica ação. Então é só vocês observarem dentro de um contexto se o verbo indica ação. Se ele indicar ação, esse verbo é chamado de verbo significativo, portanto, o predicado será classificado como predicado verbal, ok? Então, vamos só observar aqui os exemplos para ficar mais simples de compreender. Nós temos a seguinte frase com predicado verbal: meu filho comeu 2 brigadeiros. Então, para eu saber, por exemplo, quem é o sujeito, eu vou lá ao verbo e pergunto, né? Quem foi que praticou essa ação de comer? Quem foi? Meu filho. Portanto, meu filho é o sujeito. E aí eu separo esse sujeito do seu predicado, né? O que aconteceu com o meu filho? Ele comeu 2 brigadeiros. Portanto, essa ação completa, né, é o predicado. Comeu 2 brigadeiros. Qual é o núcleo do predicado? Já que comeu 2 brigadeiros é o predicado. Como eu falei, o núcleo do predicado
verbal sempre será o próprio verbo. Portanto, o núcleo do predicado, nesse caso, é o verbo comeu. Predicado verbal, comeu 2 brigadeiros. Núcleo do predicado verbal, comeu, ok? É bem simples. É só vocês terem o cuidado de observar se esse verbo indica ação, se ele é um verbo significativo. E aí, como que eu sei que esse verbo é um verbo de ação? Ora, se eu digo que meu filho comeu 2 brigadeiros, para ele comer 2 brigadeiros, ele precisa ter uma ação, ok? Ninguém come parado, né? Tem que ter ação para poder comer. Portanto, o verbo comer é chamado de verbo significativo ou verbo de ação. Consequentemente, o predicado é um predicado verbal, certo? Exemplo de frases com predicado verbal. O professor criticou o meu trabalho. Sujeito, o professor, porque o verbo se refere a ele, né? Ele criticou. Predicado, criticou o meu trabalho, que foi a ação que ele fez. E o núcleo desse predicado é a palavra criticou, né? Que é o verbo que está indicando qual ação ele praticou. Portanto, predicado verbal, porque criticar é uma ação e também, consequentemente, um verbo significativo. Você ouviu a campainha? Quem é o sujeito nesse caso? Você, né? Porque o verbo ouvir está associado a esse sujeito. Ouviu é o verbo, um verbo significativo, portanto, predicado verbal. Alguns alunos não leram o livro todo. A quem o verbo se refere, né? A quem a oração se refere? Alguns alunos, portanto, alguns alunos será o meu sujeito. E a ação que ele praticou, não leram o livro todo. Portanto, predicado, não leram o livro todo. Núcleo do predicado, leram, né, que é o verbo. Portanto, predicado verbal, né? Porque o verbo ler é um verbo de ação. E aí, minha prima foi viajar pela Ásia. Sujeito, minha prima foi viajar pela Ásia. Olha aí, queria que vocês observassem com atenção. Foi é um verbo auxiliar e viajar é o verbo principal. Portanto, como que nós chamamos esse tipo de verbo? Nós chamamos de locução verbal, né? Porque eu associo um verbo auxiliar a um verbo principal para obter uma só mensagem, certo? Então, essa é a locução. Viajar, verbo de ação, portanto, predicado verbal. O verbo significativo, que atua como núcleo do predicado verbal, pode ser transitivo direto, aquele que pede um complemento sem preposição. Transitivo indireto, o que pede um complemento com preposição, acompanhado de preposição. Transitivo direto e indireto, né? Que é um verbo que necessita de 2 complementos para o seu sentido, sendo que um deles é sem preposição e o outro com preposição, ok? E também o verbo intransitivo, né? Aquele que não exige complemento algum, que tem um sentido completo. Temos o seguinte exemplo. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza, né? A mãe pergunta à filha. Ela responde, espero que sim, depende de vocês. Tente não destruir tudo até lá. Então, é uma crítica social acerca da destruição da natureza, né? Possivelmente do desmatamento, das queimadas. São problemas ambientais que nós conhecemos desde muito tempo, certo? Então, eu queria só que vocês identificassem nesse exemplo aqui os verbos que indicam ação, que, portanto, caracterizam predicados verbais, né? Nós temos o verbo cuidar, nós temos o verbo destruir, por exemplo, né? São 2 ações que precisam ser praticadas para poderem ser efetivadas. Portanto, esses 2 verbos aqui caracterizam o tipo de predicado chamado de predicado verbal, ok? Então, nós vamos exercitar nas atividades. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, certo? Então, bons estudos e até a próxima.